A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Como é que você se encontra nesta manhã? Como é que você tem feito os seus propósitos ao Senhor? Tem entregado a Ele toda a sua vida, toda a sua família? Você tem falado que Ele é a sua solução para todas as coisas? Jesus, Ele é o seu provedor. Meus amados queridos irmãos, nesta manhã eu vou deixar uma mensagem da palavra do Senhor que se encontra em Lucas 12, dos versículos 39 ao 48, né? Fala sobre a parábola do servo vigilante. Diz assim, meus amados queridos, para todos nesta manhã: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor virá e achará fazendo assim. Em verdade vos digo, virá o Senhor daquele servo no dia que não estará esperando, numa hora, mas o servo que sabe fazer a sua vontade receberá parte dos seus bens. Mas o servo que sabe não sabe fazer, não fará parte e não receberá coisa alguma, e não receberá coisa alguma a parte da sua herança. Jesus disse: qual mordomo fiel e prudente a quem eu confiaria? A quem eu confiaria no tempo proporcionado até a minha volta. Essa parábola, meus queridos, é um contexto bíblico. Jesus estava falando para os seus discípulos, né, e para os homens que estavam vindo de um casamento. Era uma vigília dos judeus que era os costumes de Israel. Aqueles judeus, toda meia-noite, eles preparavam uma vigília, né? E eles mantiam, meus amados queridos, as suas candeias acesas para ficar atento, né? Para vigiar a hora e o momento que eles estavam ali. E eles passavam, meus amados, com essas candeias pelas estradas, andando, né? Aqueles homens dos lombos cingidos e vestidos de roupas longas, né? Era o costume deles naquele tempo de Israel. Para todo aquele povo que estava em vigilância, né? Era um termo de vigilância que eles tinham, meus amados, para andar, né? Naquele momento que era escuro, né? Era meia-noite, era depois da meia-noite que eles faziam esses rituais, esses costumes que eles tinham, né? Então, eles mantiam aquelas candeias acesas, né? Para vigiar as pessoas que passavam, né? E aguardava assim o horário que eles iam terminar, essa vigília. Meus amados queridos irmãos, Jesus ele deixa, meus queridos, aqui uma versão nessa passagem bíblica da parábola do servo vigilante. Ele diz que o servo vigilante é aquele que ele, quando ele chegar, quando ele voltar, ele encontrar fazendo algo, né, para ele. Ele diz nesse contexto bíblico que ele diz assim, para todos nós que estamos assistindo nesse momento esse vídeo, né, ele deixa uma reflexão perguntando para mim, para você, quem ele confiaria, deixará todo o seu trabalho, toda a sua obra, né? Qual o mordomo fiel que ele encontraria para confiar?
no que ele deixou para que nós viemos fazer até a sua volta. Então ele deixa para nós, meus amados queridos, essa reflexão. E dizendo que o servo fiel, meus amados, é aquele servo que está totalmente em vigilância, né? Na torre. É aquele servo que está vigiando dia e noite, né? Está esperando a sua volta. Ele tá em posição da torre, numa torre de vigília, posição da porta, né? Esperando a batida, que alguém bata na porta e diga, eu cheguei. Então, esse é o servo vigilante, né? Nessa reflexão bíblica, meus amados, essas parábolas é quase semelhante, né, às parábolas das 10 virgens, né? Que elas não deixaram as suas cadeias não estavam preparadas, né? Ela não tinha preparado o seu azeite. Então eu deixo nesta manhã para vocês essa reflexão dizendo o que é ser servo vigilante, quer ser alguém será um servo vigilante. É aquele servo que está fazendo a sua obra indignamente ao Senhor, é aquele servo que está fazendo a sua obra em termo porque alguém lhe colocou naquele trabalho, ou é um servo vigilante que está dia e noite proporcionado à torre de vigília. Eu deixo para vocês essa reflexão, que Deus abençoe a cada um com chuvas de bênção. Permaneça, meus amados, inscrevendo neste canal, para que essa obra venha se estender e que o Senhor venha dar a cada um a sua bênção necessária.